A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O que significa ser liberto da lei? Preste atenção, filho. A vontade e a provisão de Deus é que o pecado não tenha domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é uma promessa maravilhosa, mas ela coloca uma condição. Não podemos permanecer debaixo da lei. Uma definição de lei é demanda, exigência. Assim, porque você não está debaixo da demanda de Deus, e sim do seu favor e suprimento, o pecado não pode mais ter domínio sobre você. A cada manhã, quando você acordar, lembre-se que Deus não está demandando algo de você, mas está suprindo. A cada mandamento da lei é uma exigência, uma demanda divina. Não estamos mais debaixo da lei. A graça, porém, não é uma exigência, e sim suprimento de Deus. Evidentemente, suas demandas divinas serão cumpridas por causa do seu suprimento. Você vive debaixo de uma constante sensação de que Deus está demandando algo de você? Quem vive debaixo de constante demanda e exigência se torna um cobrador do seu cônjuge, daqueles que estão ao seu redor. Você se torna alguém com quem é alguém difícil de viver. Este é o sinal de quem ainda vive na lei. Mas não há certas coisas que o Senhor demanda e exige de nós? Sim, entretanto, lembre-se que a graça de Deus opera em nós tanto querer fazer a sua vontade quanto obedecer. Filipenses capítulo 2, verso 13. A sua graça nos supre completamente. A lei é demanda, mas a graça é suprimento. Em Romanos capítulo 7, aprendemos sobre a libertação da lei. Não pense que se trata de uma mera curiosidade bíblica. Antes, é o descortinar de uma vida plena e abundante, casados com a lei ou com a graça. Preste atenção. Porventura, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda com o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 4. O apóstolo Paulo fala da lei e da graça, usando a analogia do casamento. Ele diz que todos nós estávamos casados com o Senhor Lei. O Senhor Lei representa as exigências de Deus, e não há nada errado com ele. Na verdade, ele é perfeito, porém faz constantes exigências de todo tipo. A comida tem de ser perfeita, a casa precisa ser perfeitamente limpa, tudo deve ser minuciosamente cuidado, e assim por diante. E quando a esposa quebra um prato, o que acontece? Condenação. Ele nunca levando o dedo para ajudar a sua esposa, mas as suas exigências são constantes. A sua consequente condenação é permanente. Aqueles que vivem segundo a lei não podem evitar a condenação. Tiago diz que se você quebrar um mandamento, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10.
vivendo com o senhor lei, a sua vida é cheia de demandas, consequentes fracassos e culpas. Essa mulher não pode ser feliz casada com o senhor lei. Ela simplesmente não consegue viver à altura dele. Como ela pode se livrar desse casamento? Paulo disse que a mulher está casada, ligada ao marido, enquanto ele vive. A única maneira dessa mulher ser livre seria a morte do marido. Mas o senhor lei não pode morrer, porque ele é eterno, veio de Deus. A única solução possível seria a mulher morrer. E como poderíamos morrer? Não podemos, mas Deus vem em nosso socorro e a morte de Cristo se torna a nossa morte. Nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro, a saber, Cristo. Até a nossa morte, o Senhor nos supriu em sua morte na cruz. É verdade que ele morreu para nos redimir, perdoar, libertar do pecado, livrando-nos da maldição. Mas é igualmente verdade que ele morreu para que pudéssemos morrer e assim sermos libertos da lei. Na morte do Senhor, fomos libertos das ordenanças da lei. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Uma vez que morremos, estamos livres para casarmos com outro, Cristo. Agora, no casamento com o Senhor Jesus, suas exigências não são menores, mas Ele mesmo cumpre pela esposa. Ele exige uma comida perfeita, mas Ele mesmo vai cozinhá-la. Você quer fazer algo para Ele, mas Ele insiste que ainda quer lhe mostrar mais do seu amor. Quanto mais Ele ama você, mais você é capaz de fazer as coisas que Ele deseja. O casamento com a lei é estéril. Antes você era casado com a lei, mas agora se casou com a graça. E nessa união poderá ser frutífero. A graça fará com que você seja frutífero em sua carreira, em seu casamento e até no seu corpo. Cada área da sua vida será frutífera. Somente quando estamos unidos com a graça, podemos dar fruto. O casamento com a lei não produz fruto. Na verdade, não existe intimidade no casamento com a lei, porque a lei não pode tocar em nós por causa da lepra e do fluxo de carne. Éramos casados, mas não havia intimidade que gerasse frutos espirituais. Em nosso casamento com a graça, nós podemos ter verdadeira intimidade, que resulta em frutos, pois mesmo que haja em nós a lepra, o fluxo da carne, quando o Senhor nos toca, somos purificados. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Nós entendemos que somos libertos da lei. Que essa palavra gere vida no meu coração e no coração de cada ouvinte. Que possamos ser, ó Deus, cada dia mais libertos da lei, casados com Cristo, com a graça. Nos dá sabedoria, nos dá revelação, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você ouviu essa mensagem, foi abençoado, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas entendam a graça e saibam o que é ser liberto da lei. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo na palavra de Deus. Tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Seja um financiador do Evangelho, nos ajude a pregar. Através da sua oferta, nós levamos pessoas para ter um encontro com o Senhor. Assim também, como ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um financiador e Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Amém?